É? Isso aí, muito bem. Cadê a mocidade daqui? Todos nós, né? Tá, tudo bem. Então, nosso estudo do Evangelho desta noite é um tema muito importante para a atualidade, por vários motivos, não só pelo autoconhecimento, mas também pela necessidade que nós temos de entendermos o momento atual em que não só o nosso país, mas o nosso planeta está passando. Mas ainda bem que Jesus já deixou o manual de instruções, né? O que fazer. Meus queridos, se nós nos perguntarmos hoje, exatamente agora, se nós somos pessoas humildes ou pessoas orgulhosas, será que nós conseguiríamos responder? Ou teríamos que fazer uma pergunta ao nosso anjo da guarda? Ou teríamos que passar um questionário para, no mínimo, 7 pessoas que convivem conosco em casa e no trabalho? E a gente faria uma média, assim, né? 7, acho que é um número bom. Faria uma média para saber se nós realmente somos pessoas humildes ou pessoas orgulhosas. Jesus já sabia dessa dificuldade que nós temos do autoconhecimento e Sócrates já havia nos alertado, né? Conhece-te a ti mesmo. Mas quando nós pegamos o tema e começamos a aprofundar e tentar entender exatamente onde está o equilíbrio entre o orgulho e a humildade, a gente começa a entender que o orgulho nada mais é do que um espaço, uma falha, uma ausência de elementos necessários à composição da humildade. Peraí, então humildade é um elemento? Sim, é uma virtude moral. Mas é possível entender a humildade de maneira um pouco detalhada, principalmente através do Evangelho, quando Jesus estava por ali, né, junto aos discípulos, e aí ele se sentou para poder falar do Sermão da Montanha e de tantos outros ensinamentos. E uma das bem-aventuranças, essa é a primeira dica para a humildade, uma das bem-aventuranças que ele nos chama a atenção é justamente a primeirinha, o que nos leva a entender que a humildade é a virtude primeira, ela é a base de todas as demais. Ok, quando ele diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ora, os irmãos já sabem que o Evangelho inteiro é Jesus falando do reino de Deus, do reino dos céus, da boa nova, do paraíso, não é assim? O tempo inteiro, todas as parábolas que Jesus utiliza, né? As lições que ele nos traz, são todas voltadas para, existe um caminho para o reino dos céus. E quando ele diz assim, os pobres de espírito, o reino dos céus é dele? Então nós precisamos saber quais são essas dicas, né? Quais são esses caminhos que a gente quer, ou não? Quer, claro. Então, nessa passagem, Kardec também nos elucida de forma bastante clara, principalmente por meio do Espírito de Verdade, de Santo Agostinho, né? Eles nos ajudam a entender como essa humildade seria estruturada desde o nosso nascimento, passando por todas as etapas, não de forma detalhada, é claro, passando por todas as etapas do amadurecimento, até termos essa tão importante humildade. Meus irmãos, então nós vamos fazer um acordo aqui hoje. Porque é assim, toda vez que nós decidimos desenvolver uma determinada virtude, e a gente coloca isso como meta, vocês sabem o que acontece, né? A partir de hoje, eu serei uma pessoa 100% pontual. O que acontece? Você tem um compromisso, tudo acontece no caminho. São os testes, não é assim? Toda vez que você tem um propósito assim, se prepare para os testes. Então, nós vamos ter um propósito. Começou o segundo semestre, até o final do ano, nós vamos desenvolver uma intensa humildade, capacidade de ser humilde.
Preparados para os testes, então, que virão? Ok. Então, vamos ver como que a gente vai organizar essa imunidade. Tá. A humildade, ela tem base, para ser humilde, você precisa, basicamente, de 3 características. Ou, a humildade possui, basicamente, 3 características. O indivíduo humilde, ele sabe e tem consciência de que ele precisa aprender e precisa trabalhar, porque é por meio do trabalho que ele prova se ele aprendeu ou não. Não é assim? O estudante estuda, aprende a matéria e depois tem que fazer o quê? Prova. E o nosso planeta é de provas e expiações. Ou seja, a gente já sabe, já aprendeu. Agora vai colocar em prática. Ok. Primeira característica, daqui a pouco eu volto a ela para nós aprofundarmos. Segunda característica. Bom, se eu já tenho a consciência de que eu preciso aprender tudo, mais, o tempo inteiro, e eu preciso trabalhar, uma outra característica importantíssima é a segunda, que é a mais essencial aqui na relação plano espiritual e terra, é o desapego. Desapego a quê? Aos bens materiais, desapego até a pessoas, desapego até a esse corpo, desapego até a essa vida. Calma, eu vou explicar, tá bom? Então, eu tenho que aprender, eu tenho que trabalhar e eu tenho que ser desapegado, mas principalmente as coisas materiais. E a terceira característica, servir. Servir. Saber o seu papel. Vou explicar cada uma delas também. Bom, então, meus irmãos, se, de um lado, vamos colocar na balança aqui, se de um lado, para ser humilde, eu só preciso entender que eu preciso aprender e preciso trabalhar, no mesmo, que eu preciso ter desapego e que eu preciso servir, o orgulho seria exatamente o oposto disso. Então, como identificar em nós o orgulho? Porque até ficar identificando no outro orgulho é falta de humildade. Vamos lá. Senão a gente fica muito para fora e não se identifica. Então, o orgulhoso é aquele indivíduo que diz: eu já sei tudo, não preciso aprender mais nada. Ou, eu já estudei o suficiente, já aprendi o suficiente, não preciso ler mais nada, não preciso aprender mais nenhuma lição, E o trabalho, ou seja, vou tentar facilitar o máximo possível a minha vida para que eu não tenha que exercitar absolutamente nada. Tem gente assim, Então, a primeira. O indivíduo orgulhoso, então, é aquele muito apegado às coisas materiais. Apegado ao corpo, apegado às coisas que tem, Que é diferente do zelo, é extremamente apegado. E, em vez de ter características de quem serve, é um indivíduo que quer sempre ser servido. Então, se eu quiser eliminar essas falhas, olha como é simples. A partir do momento que eu identifico que eu preciso, que eu não preciso aprender mais nada, que isso aqui eu já sei, e eu percebo que o livro que eu li, livro de ensinamentos, a doutrina, por exemplo, que eu li aos 20 anos, eu tinha um grau de maturidade. Aos 40, outro. A gente não tem a sensação de que lê um trecho, entende de uma maneira, e depois de muitos anos a gente lê de novo e fala: isso sempre esteve aqui? Eu não me lembro dessa passagem. Então, a cada ciclo de 7 anos, a nossa mente se renova. Então, é importante entender que, independentemente da idade que temos, nós precisamos aprender. Eu já fiz graduação, especialização, mestrado, doutorado, não preciso dar mais nada, chega. Até que você descobre que tem coisas que você pode aprender por prazer. Outra característica, a segunda característica, então, do orgulho, que é o apego aos bens materiais.
A partir do momento que você identifica que nada aqui é nosso, tudo nos é dado por empréstimo. Esse planeta, esse corpo, essa família, a nossa casa, tudo para que tenhamos a capacidade de usufruir, utilizar, zelar. Porque é para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Os maiores sofrimentos surgem quando nós somos apegados, né? Experimente tirar de um adolescente o celular no momento em que ele está no Zap com algum amigo, colega ou namorada, sem pedir permissão. Tá, tudo bem, acho que eu estou exagerando, né? Mas há muitos espíritos que vagam porque estão apegados ao corpo, estão apegados à casa onde moraram. Pessoas apegadas ao cargo, passam a vida inteira num determinado cargo. O dia que essa empresa muda, ou é comprada, ou o indivíduo é demitido, ele entra em estado de anomia, né? Ele perde o sentido social. Ele fala, e agora? O que será de minha existência? Porque ele confundiu a individualidade dele com o cargo que ele ocupa. Então, meus irmãos, é aquilo que a gente diz, né? Dê poder a uma pessoa e você o conhecerá. Porque quando o indivíduo percebe que com aquela etiqueta de cargo, com aquela carteira, ele consegue fazer exatamente da forma como ele quer, mesmo que a princípio seja uma boa intenção, ele se descobre nu quando perde aquele cargo ou quando perde aquela categoria ou aquele status. Então, na humildade, ocorre justamente o contrário, né? O apego às pessoas, no caso do indivíduo orgulhoso, estou tratando o negativo aqui para depois a gente tratar o positivo. O apego às pessoas, no caso do orgulhoso, como ele acha que não precisa aprender mais, ele não aprende na convivência. E aí, muitas vezes, o casal, né, se casa, estão no mesmo nível, de repente, um começa a amadurecer mais, a aprender mais, e o outro estagnou. Vai dar certo isso? Não vai. Só com muito sofrimento, com abnegação. Claro que o amor consegue resolver, mas com o passar do tempo não há mais diálogo. Os dois precisam crescer, os dois precisam estudar, os dois precisam aprender com a vida, com as observações. Porque senão, com o passar do tempo, um fala para o outro, eu não te conheço mais. Claro, a pessoa mudou, né? Evoluiu. Porque não tem como evoluir, tem? Não, a pessoa pode ficar estagnada, né? E aí pode até gerar determinados desconfortos, né? Desconfortos. A sociedade está passando por algumas mudanças mais ou menos assim. A questão da relação homem e mulher, né? A figura do homem como provedor e a figura da mulher como aquela que cuida dos filhos e da casa, né? As necessidades foram mudando e aí às vezes se perde, fala, peraí, se eu não posso mais ter esse papel, o que eu vou fazer? O que será de mim? E aí começa a destruir o outro que está assumindo parte do papel. É por isso que eu falo que o companheiro não tem que ajudar a lavar os pratos, não tem que ajudar na cozinha, não tem que ajudar com os filhos. Não é uma ajuda, é uma parceria, né? É uma parceria, estão juntos. Da mesma forma, a mulher trabalha e ajuda nas despesas da casa. Ela não ajuda nas despesas da casa. Se os dois trabalham e os dois querem um nível de vida material daquela maneira, então os dois colaboram entre si, mais ou menos como naquelas relações da biologia, né? Mutualismo. Os dois levam vantagens, né? Não pode ser parasitismo, como o carrapato no boi, né? Nem predatismo, onde um se alimenta do outro. Tem que ser uma simbiose ali de mutualismo. Terceiro item, então, do orgulho. Quem lembra?
Em vez de ser servo, o orgulhoso quer ser servido, não é? É aquele indivíduo que não vai no aniversário da mãe, ou do irmão, ou do primo, porque não me ligou especialmente, sendo que já sabe que todo ano tem aquele aniversário. Tá, mas eu acho que agora também acabei de cometer um outro exagero, né? Porque também você não vai na casa do outro assim, sem, né? Mas já está ali, participando, né, do evento. O orgulhoso fica melindrado, extremamente magoado, se uma pessoa passa por ele, não estende a mão e não o cumprimenta. Ora, como assim? Né? Não. A pessoa não cumprimentou porque estava preocupado com outra coisa e pronto. O indivíduo zen, pleno, não se preocupa com essas coisas. Né? O orgulhoso, dirigindo, né, no carro, ele sempre acha que o outro está fazendo uma infração perto dele por causa dele. Ele se centraliza, né? E que qualquer frase dita de forma inadequada é uma ofensa, se magoa com muita facilidade. Por quê? Porque ele não se vê como um servo, como um servidor, como uma pessoa que está ali para contribuir. Ele se vê como um indivíduo que está acima de todos e assim merece ser servido. Então, é só o venha a nós, né? Então, a partir do momento que a gente entende isso, começa a pensar. Isso não é bom, isso precisa ser melhorado, né? E aí, esse é o ponto importante. Porque, mais uma vez Sócrates, né? Só sei que nada sei. A partir do momento que você sabe que é uma pessoa que tem falhas, você consegue, ao identificar que falha é essa, você consegue se melhorar. Enquanto não fizer uma autoanálise para identificar quais são as fraquezas, as dificuldades, as falhas, já deixei claro no começo que é uma falha, não é um defeito. A nossa moral, ela não é estragada ou torta em determinados elementos. Ou você tem humildade, ou você não tem, e esse espaço vazio se manifesta como orgulho, né? Ou você tem coragem, ou você não tem. Ou você tem disciplina, ou você não tem, né? Para a gente não ficar trabalhando demais no negativo. Muito bem. Quando a gente diz assim, então, o humilde tem a consciência de que precisa aprender e de que precisa trabalhar. Tá. Uma pergunta. Vocês acham, então, já que humildade é tão bom, pode ser ensinada em casa ou na escola ou na casa espírita? Pode. Pode ser ensinada. A criança pode ser ensinada a ser humilde, porque quando nascemos, naturalmente somos egocêntricos, não somos? Minha mamada primeiro, minha fralda primeiro, meu sono primeiro, né? Assim, a mãe é uma escrava, né? Com todo respeito, né? Assim, serva, não é assim? E ela serve com toda alegria, né? É aquele bebê ali demandando toda a atenção da família, né? Da mãe, do pai. Então, só que nós podemos ensinar a criança a ser humilde. Como que a gente pode fazer isso? Primeiro ponto, demonstrando, ajudando, não tem como demonstrar, né? Ajudando essa criança a entender que existem outras pessoas paralelas a ela e que são pessoas também importantes. Que ela não é especial. Até as crianças que têm necessidades especiais, algumas percebem e conseguem até esperar alguma coisinha, um tempinho, uma coisa, né? Percebem? Mas para nós somos únicos, especiais. Eu falo que quando Jesus fala, vós sois o sal da terra, a luz do mundo, vós sois Deus, ele acaba nos paparicando, né? E a gente acredita, mas ele está dizendo em breve, né? No futuro, talvez não agora. Então, ela pode ser ensinada. Nós temos no nosso sistema nervoso milhares de neurotransmissores, sensitivos, motores. Esses neurônios, né?
Esses neurônios sensitivos, que são aqueles que captam as informações do ambiente por meio da visão, audição, né, os órgãos dos sentidos, eles são tão interessantes que eles levam as informações para o cérebro. E aí, com o passar do tempo, animais e seres humanos aprenderam a fazer uma espécie de espelho, né? E aí os cientistas acabaram chamando isso de neurônios espelhos. Por quê? Porque nós temos uma tendência a imitar o comportamento do outro. Oh, quem é que vai aqui para o Rio de Janeiro e volta falando X? Vai para o Nordeste e volta falando dia. Por quê? Porque a gente se espelha, né? E aí os psicólogos dizem que a criança aprende muito mais com o exemplo dos pais do que com aquilo que os pais falam. Então, às vezes, é aquela história do efeito dominó. Você acorda de manhã, se você encontra com uma pessoa e essa pessoa é mal educada, grosseira com você, qual a tendência? Você começar a repetir, não é? As crianças vão convivendo com coleguinhas que têm o hábito de falar muito obrigado, por favor, me desculpe, elas acabam falando também. Então, precisamos tomar cuidado. Com quem nós estamos convivendo ali no dia a dia, ou, mais importante, que imagem nós estamos emitindo para as outras pessoas. Nós queremos que haja paz no mundo, mas essa paz tem que começar daqui, ó, de dentro para fora, né? Mesmo que a pessoa esteja exaltada, você pode manter uma calma segura. O que é a calma segura? O outro está lá enlouquecido. Você não vai dizer, calma, vai dar tudo certo. Aí o outro vai ficar mais nervoso ainda, é porque não é você, não sei o que. Eu falei, olha, estou aqui, posso te ajudar. Né? Determinadas situações. Tá. Então, a partir do momento que eu tenho consciência das minhas próprias falhas, eu vou trabalhar isso no meu aspecto moral, no meu aspecto de convivência social, e saber que dificuldades, que limites, que desafios eu consigo suportar e quais os que eu não consigo suportar. Então, às vezes eu falo assim, Deus, não me tente nesse lado aí, porque eu ainda sou frágil. Né? Pouca coisa é chocolate, né? Ver um adulto agredindo uma criança, eu vou lá. Eu vou lá. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou lá, né? Mas também eu parabenizo mães, assim, às vezes que está no shopping, o menino está dando birra e ela conversa, parabéns, mãe, é isso, tem que conversar, né? Então, se nós temos a consciência de que precisamos aprender, ok, nós vamos evoluir sempre. Mas acontece que quando a gente fala de apego a bens materiais, ou apego a pessoas, nem sempre nós temos uma imunidade suficiente para suportar uma perda. Seja de um objeto querido, que a gente lutou para conseguir, deu sacrifício, deu sangue, mas não deu a alma para aquilo. Né? Aquela pessoa que a gente dedicou, deu tanto amor, carinho, né? Difícil abrir mão. Igual quando o filho vai casar. Você fica num sentimento esquisito assim, né? E ainda é o pai que leva a filha, né, para casar, aquela coisinha que ficou do seu lado ali a vida inteira, né? Uma gêmea. Ainda bem que é a mãe que leva o filho, né? Então não tem problema, né? Então, a partir do momento que você percebe que todos os seus sofrimentos estão relacionados ao apego e que o apego gera mágoa e que o apego gera sofrimento e que você fica remoendo aquele pensamento negativo e acaba sendo arrogante com a pessoa só porque tem o apego, se você descobre que basta resolver isso, que você estará pleno, pronto. Pronto. Que isso não é seu. Nada é nosso. Nada é nosso. Mas também a gente precisa zelar, organizar, cuidar das coisas. Mas não se apegar. Tá? Porque boa parte do nosso sofrimento está relacionada ao apego, né? Se saiu de um emprego, se alguém perseguiu, aí para todo o processo evolutivo e vai se vingar. O que é a vingança? É o apego.
A gente se apega por amor e se apega ao ódio, né? Por ódio também. Então, o que eu chamo de imunidade em relação ao apego? O indivíduo com a imunidade boa, não é aquele indivíduo que pode fazer frio, pode fazer calor, né? Pode chegar perto de bactérias, que o sistema imune dele é bom, que ele não vai ficar gripado, nem vai adoecer. Sistema imune, ok. O que seria imunidade moral, então? A certeza absoluta de que Deus está conosco. De que existem seres mais evoluídos do que nós, que nos ajudam, que nos instruem, que nos orientam, que nos protegem, mas que puxam a nossa orelha também quando nós precisamos. Né? Determinados comportamentos, o anjo faz assim, ó. Né? Então, essa certeza é mais ou menos assim. Um jovem quer passar em um concurso, aí ele trabalha o dia inteiro e estuda à noite. E estuda à noite para o concurso. Só que ele chega tão cansado que ele não consegue, não tem cabeça para aprender. Aí alguém chega e fala para ele assim, não se preocupe, faça o seu cursinho, não precisa trabalhar, o que você trabalha aqui, eu vou pagar essa bolsa para você, e você vai poder estudar de manhã, à tarde, à noite, e cumprir com todo o edital. O que esse menino faz? Vira bicho e vai estudar, não é? Tranquilo. Então, Deus faz isso com a gente. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do Pai tem muitas moradas. Só que não. Não fique preso. Não se fixe em coisas pequenas. Um grande exemplo disso, tem uma história bíblica, que é a história de Jonas. Acho que todos já ouviram falar, né? Acho interessante a história de Jonas. Ele tinha que ir lá para Nínive, tinha que cumprir lá uma tarefa, né? E era uma tarefa pequena, simples. E ele não queria de jeito nenhum. Não vou para lá, não vou resolver aquilo, não. E Deus querendo que ele fosse. Não vou não, um problema pequeno. Aí o que aconteceu? Estava no navio, veio uma tempestade, caiu no mar, foi engolido por uma baleia, não é isso? Foi parar onde? Exatamente na cidade onde ele não queria. Aí eu tenho comigo o seguinte, quando a gente reclama de problema pequeno, o que Deus faz? Espera que eu vou te dar um problema bem grande, que esse pequeno você vai resolver assim, ó, rapidinho. Isso é apego também, picuinha, né? Reclama de coisinha à toa, é uma poeirinha, uma coisinha. Fica apegado a pequenos problemas do dia a dia, pequenos melindres, né? Uma coisinha à toa, de nada, né? Um cisco. Né? Para quê? Para estressar. Sendo que há algo muito maior e nós somos muito mais do que os nossos pequenos problemas do dia a dia que existem justamente para o nosso treinamento. Então, vou relembrar. Acordo que eu propus, não sei quem aceitou. De até o final do ano desenvolvermos uma intensa humildade. Toda vez que a gente faz isso, vem os testes. Então, como será que nós seremos testados em nossa humildade? Né? Posta lá uma imagem, alguma coisa muito boa no Face ou no Instagram. Ninguém curtiu, nem pôs amei, nem... Oh, dói o coração. Gente, né? Tem umas pessoas que chegam a esse nível. Poucas, né? Mas deve ter. Bom, terceiro item importante da humildade. Estou acabando. Quando a gente fala de humildade, e o item básico, que é servir, a gente lembra de uma parábola de Jesus, que ele fala sobre o servo invigilante, que é mais ou menos assim. Um determinado senhor saiu para viajar e deixou o servo cuidando lá da fazenda, do gado, dos outros servos e tudo. Eu falo que esse termo servo caiu como uma luva, né, lá na Idade Média, né?
onde as guerras existiam justamente para trazer riquezas e servos. Quem não gostaria de um servo? Levanta de manhã, o café está pronto. Já sai daqui, a cama já é arrumada. Não tem que pagar salário, nem 13º. Olha o nível, olha de onde nós viemos, né? De usufruir de uma pessoa assim para o resto da vida. E a pessoa nem podia fugir, né? Mas tudo bem, isso é o nosso passado que nos condena. Então, servos. Não, tem gente até hoje que diz assim, que coisa, tem gente que nasceu para servir a gente. Escutei há pouco tempo, tem gente que nasceu para servir a gente, né? Uma grande empresária, que é um salário de miséria. Deixa quieto, estou julgando, desculpa. Então, o servo, porque ela acha que não. Então, esse servo invigilante, a parábola que Jesus conta, então, diz assim, imagine se ao sair o Senhor, o servo começasse a comer e a beber e a espancar e a vender os animais e a fazer tudo com a certeza de que o Senhor não chegaria. Aí a gente pensa assim, bom, um servo que age assim, ou seja, um servo que só faz as coisas bem feitas quando o Senhor está de olho, é mais ou menos como a gente faz determinadas críticas sobre a criança que se comporta muito bem na frente do adulto e quando o adulto sai, apronta. Não é criança que age assim? Mas tem funcionário que age assim. Quando o chefe está, faz tudo, virou as costas, né? Vai fazer outra coisa. Isso é falta de maturidade. Então, o que seria esse servo, então, vigilante? Vigilante, se não me engano, vem de vigia. Vigia vem de viga, né? Que dá estrutura ao prédio. Né? Quem for engenheiro aí pode me ajudar. Então, ele sabe exatamente, ele não é alienado. Ele sabe exatamente qual a responsabilidade dele. Ele não precisa que ninguém mande ele fazer ou deixar de fazer absolutamente nada. Ele não precisa que ninguém acorde ele pela manhã para fazer o serviço dele. Ele não precisa que ninguém fique vigiando, fazendo auditoria para saber se o serviço dele está bem feito. Automaticamente ele já faz bem feito. Então, a gente observa isso no cotidiano, onde existem câmeras e a plaquinha sorri, você está sendo filmado, as pessoas se comportam de um jeito. Saiu para uma área que não tem câmera, as pessoas se comportam de outro. Meus irmãos, nós não estamos o tempo todo nos acotovelando com espíritos que nos observam, nos analisam, nos copiam, nos criticam, e pode até ser que riem de nós, falando, não fale, aí, ó, diz que é humilde, olha aí, quer ser o primeiro, né? Nada de problema em ser o primeiro. Tá. Então, meus irmãos, para concluir, o que a gente precisa entender? Que nós não sabemos tudo, precisamos aprender muito, que é por meio do trabalho mesmo, trabalho árduo, né? Também não precisa ser tanto sofrimento. Se você está fazendo muita força para fazer uma coisa, e você não adiou e não postergou, e está dentro do seu fluxo normal, então pense bem, porque as coisas boas, elas costumam fluir, para quem tem disciplina. Para quem não tem, que fica deixando para amanhã, é igual a louça, né? Não, vou lavar agora não, vou lavar agora não, depois eu lavo, não, amanhã. Quando vê, aí fala, ó vida, né? Então, vamos organizar. Para finalizar também, nós temos que ter a coragem de saber quem nós somos. Quais são as nossas pequenas falhas. A partir do momento que a gente identifica que é um ser falível, que é um ser que ainda tem umas falhazinhas, nós conseguimos identificá-las e vamos consertando isso. Consertando não, vamos preenchendo isso com bons pensamentos, com boas orações, com palavras dignas, palavras otimistas e positivas, sem alfinetadas, porque é o orgulhoso que alfineta, né? O humilde fala, desculpe, mas esse documento precisa ser refeito. E não, está errado, né? Se você precisar de ajuda, posso te ajudar, mas primeiro eu gostaria que você refizesse, porque ficou incompleto. Tá,
Não, vai e faz. Você fala, incompetente? Isso é frase de orgulhoso. Concorda? Então, meus irmãos, sejamos humildes, sem sermos desleixados. Sejamos corajosos para aprender, para saber que nós não sabemos tudo. Mas também nós precisamos saber que o Pai nos espera e que um dia nós chegaremos lá. Muita paz, que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigada. Bondade de vocês. Agradeço.